Amém. A igreja pode se sentar. Interessante é que quando a gente estava começando o culto, que o Júnior começou a cantar aquele primeiro cântico, eu pensei assim, meu Deus, parece até que eu combinei, tem muita coisa a ver com a mensagem. Aí o pastor subiu aqui agora, falou também sobre o texto que eu vou, exatamente o texto que eu vou pregar. Eu falei assim, estragou. Vai falar a mesma coisa. Eu acho que... Pelo menos a gente vê que é confirmação da parte de Deus. Eu vou convidar a igreja que abram suas Bíblias no livro de Lucas e nós vamos estar lendo assentado mesmo. Lucas capítulo 12 e vamos estar lendo a partir do 16 ao 31. E tem como título assim, A Confiança nas Riquezas, Parábola do Homem Rico. Começando a partir do 6. E propôs-lhes uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo, o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiros, e Deus os alimenta. E quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, não fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, o que haveis de comer ou o que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas estas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, quando nós começamos a ler esse texto, nós começamos a ler sobre uma parábola. Nós todos sabemos que a parábola, ela não é uma coisa verdadeira, era só uma ilustração que Jesus usava para ficar mais fácil dele falar e as pessoas entenderem. E nós vemos aqui que esse homem, ele tinha colhido tanta coisa e ele viu que ele não tinha nem espaço para guardar. O que ele pensou? Vou destruir esse celeiro e vou fazer um outro maior para que eu possa ter um espaço maior para eu guardar. E aí eu não vou precisar me preocupar com comida por anos. E aí ele mesmo disse à alma dele, por muitos anos eu posso folgar, posso descansar e não preciso me preocupar com nada. Mas a voz do Senhor disse, louco, hoje te pedirão a tua alma. E o que você tem preparado? E para quem será? A gente sabe que isso tudo é só uma ilustração, mas muitos de nós nos pegamos fazendo isso nos dias de hoje. Aí, nesse texto, ele nos alerta a não viver preocupado. É a preocupação, e a preocupação é algo que nos tira a paz. E, assim, irmãos, esse texto, ele é um texto que me confundia muito. Eu sempre quis pregar sobre o texto, apesar de eu não gostar muito de pregar. Mas eu sempre quis pregar, mas eu não sabia como explanar.
Porque é complicado, porque esse texto ele nos coloca em dois extremos diferentes. A gente está entre duas perguntas. O que Deus quer que eu faça afinal? Ele quer que eu trabalhe bastante para ter tudo que eu preciso? Ou Ele quer que eu não faça nada e Ele me dá tudo e eu vivo pela fé? O que será que Deus quer? Para a gente fazer o que Deus quer, a gente primeiro precisa entender um pouco Deus. E a gente sabe que entender Deus não é tão fácil assim, né? E a minha vida inteira eu pensava assim, afinal de contas, o que é primeiro o reino de Deus? Será que é eu estar sempre na igreja? Eu pensava isso. Então, quando eu não ia, eu ficava com a consciência tão pesada, que eu ficava, ai meu Deus, eu não fui na igreja hoje, eles vão falar e vão me perguntar por que eu não fui, e eu não estava podendo ir. Gente, desde criança, eu tenho essa preocupação. E algum tempo atrás, Deus falou no meu coração e me revelou o que é realmente esse texto. Não está escrito aqui, não penseis nas coisas desse mundo. Está escrito que é para a gente não se preocupar. Deus não está falando que é para a gente não pensar, mas a gente tem que pensar. Por que a gente tem que pensar? Primeiro, porque nós somos um ser pensante. Depois, porque nós temos que organizar as coisas para que as coisas aconteçam, né? Nós não podemos deixar de pensar para que a gente possa realizar tudo que a gente precisa. E aí eu entendi que Deus não quer que eu trabalhe bastante e Deus não quer que a gente também viva só da fé. Porque tem gente que fala assim, eu vivo da fé, eu não trabalho não, Deus me dá tudo. Não é bem assim. Nós vemos uma infinidade de textos na Bíblia que fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Tem lá o texto onde Paulo fala que é bom que nós trabalhemos para que nós não possamos ser pesados para ninguém. Na verdade, a gente vai ler e vai ver uma infinidade de textos que fala isso. Mas tem dia que eu estou trabalhando e eu não posso estar aqui. Então, o que mais importa? Teve vezes que eu pensei assim, meu Deus, o Ricardo está desempregado, a gente esse mês está com mais contas. Eu acho que eu vou pegar uns plantões extra, porque muita gente me oferece plantão pago. Mas aí, um dia, parece que veio, eu falo sozinha e parece que a voz de Deus responde dentro de mim. Mas você não confia em mim? Então, o que a gente tem que fazer, afinal? Trabalhar muito ou não trabalhar nada? Aí que entra a resposta. A resposta, irmãos, está na temperança, no equilíbrio. Deus quer que a gente viva de forma equilibrada entre esses dois extremos. Por quê? Porque Deus, Ele nos faz mordomos de tudo que nós temos. Lá em Lucas 12, 42, você pode colocar para mim, Christopher, por favor? Lucas 12, 42. Só para a igreja acompanhar, mas eu vou ler aqui. E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhe dar a tempo a ração? Deus, Ele nos dá 24 horas por dia. E Ele nos coloca mordomos de tudo que nós temos. Vamos lá. Quem é casado? Quem é casado tem o seu cônjuge. Quem tem filho, tem filho. Todos nós temos uma casa, nem todos nós temos um carro, mas a maioria de nós temos um emprego, temos um ministério, temos mãe, pai e amigos. Pelo menos 8 coisas Deus nos deu. Nós temos, nem que seja um amigo nós temos. Não temos? Tudo que temos, não foi Deus que nos deu? Então, Ele nos deu e nós precisamos ser mordomos. Eu tenho uma mãe que mora lá no Gramacho. Eu tenho 2 filhos que moram em São João de Meriti. Eu tenho um marido que precisa de mim. Eu tenho um emprego que eu preciso ganhar o pão de cada dia para pagar as contas, porque senão eu vou envergonhar o nome do Senhor. Não é verdade? Então, nós somos mordomos de todas essas coisas. Agora, como que eu vou fazer para
cumprir todas essas coisas em 24 horas? Porque eu também tenho um corpo. E esse corpo precisa de remédio, porque às vezes ele adoece. E se ele adoece, eu preciso ir ao médico. Hoje nós passamos a manhã inteira no médico. E eu estou aqui hoje porque eu não estou de plantão. E quando eu estou de plantão, eu tenho que dar assistência aos meus pacientes. Não é verdade, irmãos? A minha vida inteira, então, eu pensava que era assim. Mas o Senhor me esclareceu que o problema está na preocupação. Ele não quer que a gente se preocupe, Ele quer que a gente pense, que a gente planeje e que nossos planos estejam alinhados ao dele. Aí eu vou mostrar para vocês agora, através de umas figuras que eu vou pedir a Joyce para mostrar ali, para que fique assim um pouco claro. Joyce, coloca para mim a primeira figura. Eu quero que vocês me respondam. O que representa essa figura para vocês? Ele é um rei? Ele é um rei. Bota a segunda figura agora. O que é isso aí? Um palácio. Isso aí. Bote, por favor, a terceira. O que é isso aí? Isso é o povo. Isso são pessoas. E aí é que vem a explicação. Vamos traduzir essas figuras agora para os nossos dias. O rei representa o líder do palácio. E o palácio, traduzindo para nossos dias, para nós aqui, é o quê? É o templo. O rei é o líder desse templo. E o reino são as pessoas. Quando a palavra de Deus fala para a gente buscar primeiro o reino de Deus, Ele está nos alertando para a gente cuidar primeiro dos outros. Quando eu venho para cá, eu venho com uma finalidade: adorar a Deus junto com vocês. Mas o que Joelma está fazendo quando ela não está aqui? Ela está visitando a mãe dela, ela está resolvendo um problema de filho, porque ontem eu tive que procurar um neurologista junto com a minha filha, eu tive que ir primeiro para segurar o número dela, porque são muitos pacientes para aquele médico, eu tive que chegar cedo para segurar o número para ela. Saí de Queimados e fui lá para São João para fazer isso. Eu estou trabalhando, ou estou ao médico, ou estou resolvendo alguma coisa que eu preciso resolver. Não é verdade? Porque também sem saúde a gente não tem como fazer nada. Então, irmãos, o que eu quero fazer, mostrar para vocês com essas coisas? Que se o reino são as pessoas, o que Deus quer que nós façamos é não se preocupar com as coisas deste mundo. É pensar, não se preocupar, porque a preocupação ela te deixa apavorada, você troca os pés pelas mãos, você toma decisões erradas. Então não é para a gente se preocupar, é para a gente sim planejar e pensar. Quando você tem o seu dinheiro, às vezes não é muito, mas você prefere priorizar as pessoas antes de você já está colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Se a gente não tem um coração liberal para ofertar, para ajudar com cesta básica, com os quilos que tem aqui todas as vezes que a gente tem a oportunidade de trazer, se a gente não tem esse coração doador, a gente tem que pedir a Deus um coração assim. Porque, irmãos, tudo aquilo que a gente faz para a gente mesmo, a gente se realiza, mas nada traz mais plenitude do que você fazer primeiro pelo reino de Deus. E o reino de Deus são as pessoas. Foi para eles que Jesus morreu. Foi para eles que Jesus veio. Então é para eles que a gente também é o nosso id. Então o reino de Deus são as pessoas. Coloca a quarta figura. É as mesmas pessoas que subiram e estão lá no céu. O reino de Deus, irmãos, na verdade, são os salvos que vão ocupar o lugar que Deus preparou para esses salvos. Todas as vezes que você faz alguma coisa pelo seu próximo, pelo ser humano, pelo outro, antes de você, você está contribuindo com o reino de Deus,
que é algo eterno. Quando você faz somente por você mesmo, você fica satisfeito, comemora, faz aquela festa, estou realizado, mas no dia seguinte tudo passou. Quando você se enche e se torna pleno com as coisas de Deus, você continua alegre e aquilo te preenche e transborda, e transborda, e transborda, e aonde você está, você consegue irradiar isso para as pessoas. Então é importante que a gente sempre pense nisso. E é por isso, irmãos, que até os nossos sonhos, eles precisam estar alinhados com os sonhos de Deus, porque Deus, Ele nunca dá nada somente para você usar para você mesmo. É para o reino de Deus. Eu não estou falando aqui, irmãos, que a gente não tem que vir à igreja. A gente tem que vir à igreja. É prazeroso. A palavra de Deus também manda. Congregai-vos. A palavra de Deus manda. Mas Deus quer também que a gente administre as outras coisas. Se você tem uma casa e não cuida dela, vai ficar uma imundície. Eu tenho uma amiga, irmãos, ela não cortava o cabelo, ela dizia que o cabelo era, que ela não podia cortar porque o cabelo dela era pó de ouro, que ela não podia cortar por isso. E todas as vezes que eu falava, você vai em tal lugar? Não vou não, porque eu tenho culto hoje. Aí no dia seguinte também, irmãos, a casa dela, eu acho que não preciso nem falar, acho que a minha cara já disse, né? A gente está estudando isso na CTL, né? Eu não posso só cuidar de casa e nunca estar na igreja. Eu não posso só estar na igreja e não cuidar da minha casa, não cuidar do meu esposo, não dar tempo de qualidade para a minha família. Não posso. Sabe por quê, irmãos? Porque isso é brecha. E a gente também tem que estar ligado nisso. Tem uma pessoa que costuma pregar dizendo que a gente está na terra. Não sei se vocês já ouviram essa mensagem da Camila Barros, que a gente está na terra, a gente também tem que cuidar. A gente hoje, irmãos, a gente não é só espírito, a gente é carne, osso, e a gente é espírito também, a gente tem que cuidar das duas coisas. Então, isso é muito importante, né? E assim, irmãos, em relação à nossa vida, tem um texto, um versículo mais abaixo, que ele fala que nenhum de nós podemos acrescentar um côvado a mais na nossa estatura. Aí vai ter alguém que, de repente, no meio de vocês, pode estar me perguntando assim, mas por que, se tudo depende de Deus, por que então a gente tem que ir ao médico? Por que a gente vai ao médico se a gente não pode aumentar nenhuma estatura do nosso corpo? Não vamos ao médico, vamos ficar em casa, a hora que morrer, morreu, porque se Deus Deus é quem vai me levar, então eu não preciso fazer nada. Aí eu sei que eu não posso comer uma pizza inteira, mas eu como, e aí eu passo mal pra caramba. E aí a gente vai falar, não, mas eu não vou morrer agora não, porque eu comi essa pizza inteira, porque Deus é quem sabe, Deus é que vai me levar no tempo dele, eu não preciso fazer nada. Não é assim, gente. É aquilo que eu estava falando, é a temperança, é o equilíbrio. Você tem que fazer aquilo que você pode fazer. Por que nós vamos ao médico? Porque nós temos que fazer aquilo que está ao nosso alcance. Agora, digamos que você vai lá com uma doença que não tem cura. Aí você já não precisa fazer, você vai fazer o que está ao seu alcance. Mas a tua cura só vai vir se Deus quiser. Então, isso é muito importante, que você cuide da sua casa, que você cuide do seu corpo, que você cuide do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus pais, para quem tem seus pais, que você também trabalhe. O importante é que você tenha um estilo de vida que exalte primeiro o reino. E esse estilo de vida, você não precisa estar vivendo somente aqui, porque aqui a gente vai vir junto, vamos adorar a Deus juntos, mas o seu id está lá fora. O seu id está lá fora também. Quando eu não estou aqui, estou trabalhando, eu também no meu trabalho estou falando do Senhor para os meus colegas de trabalho, para os pacientes.
A Gil, que é professora, com certeza, sempre que tiver uma brechinha, ela vai falar para as crianças ou vai falar para os seus colegas de trabalho. O irmão lá cortando o cabelo, sempre aparece uma brecha que a gente encaixa Jesus na brecha. A gente tem que botar Jesus na brecha. Esse tem que ser o nosso estilo de vida, o reino. Então, de qualquer jeito, irmãos, eu estava falando sobre o cuidado com o corpo. Porque Ele quer que nós façamos a nossa parte de cuidar do nosso corpo. Ele só vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Mas tem gente, irmãos, não tenham essa parte que eu vou falar como pessoal. Porque assim, nós sabemos que cada um tem a sua visão, cada um tem a sua ótica de enxergar as coisas. Até porque cada um tem o seu conhecimento sobre determinados assuntos. Eu tenho um conhecimento sobre um assunto que eu sei que os irmãos não têm, mas eu respeito. Nós já conversamos sobre isso individualmente com algumas pessoas, sobre a vacina do Covid. Eu sei que muita gente tomou, muita gente não tomou. O Senhor falou no meu coração que eu não devia tomar. Eu já conheço os efeitos dessa vacina até antes dessa doença existir. Eu já sabia que essa doença viria, eu já sabia que essa vacina existiria. Mas tem muita gente com tanto medo do Covid que implorou a Deus para que essa vacina chegasse rápido ao Brasil e que sobrasse para ele. Irmãos, muita gente está morrendo na minha mão com trombose por causa dessa vacina. E eu já sabia que isso ia acontecer. Mas eu sei que tem muita gente que não acredita. Tranquilo, cada um tem a sua ótica. Algumas pessoas da minha família se afastaram de mim por eu pensar assim e estar trabalhando no meio dos doentes. Mas eu não peguei Covid e eu não tomei a vacina. Mas eu também poderia ter pego o Covid mesmo sem a vacina, ou mesmo tendo tomado. Mas Deus falou ao meu coração, profundamente ao meu coração, que era para eu não tomar. E, irmãos, eu estava arriscando o meu corém, de não poder mais trabalhar nem ali, nem em lugar nenhum. E Deus está me mantendo ali, e eu já falei, eu vou ficar aqui até quando Deus quiser. Porque a gente sabe que uma hora ou outra vão me cobrar, e já me cobraram a primeira vez, já me cobraram a segunda e a terceira, mas eu ainda estou lá. Então, irmãos, o que eu estou falando a respeito disso? Deus nos colocou anticorpos naturais no nosso corpo quando nós viemos ao mundo. E estes anticorpos nos dão capacidade de lutar contra essas coisas sem que nós precisemos de vacina. Mas se você acha que a vacina é eficaz e acredita nela, tome. Mas eu só quero que você entenda que Deus não quer que você viva com medo. As pessoas estão com muito medo. Como se Deus não existisse. Não confiam mais em Deus. Estão confiando num líquido que o governo criou. Criado pelos homens. Irmãos, busque primeiro o reino de Deus. Viva um dia de cada vez. Que o pão nosso de cada dia Deus nos dá hoje, conforme a gente estava cantando. Não vivam com medo, não vivam preocupados, leiam a palavra, tirem tempo para orar, tirem tempo para ver seus familiares, para ver seus amigos, para estar em comunhão com a igreja. Irmãos, são só 24 horas, nós não podemos, não temos mais do que isso para administrar. Então, nós temos que administrar e fazermos o máximo que nós pudermos, porque também precisamos de tempo para a gente, precisamos de ter tempo para o Deus da obra, porque às vezes a gente faz tantos eventos, a gente faz tantas obras, que a gente às vezes se descabela. Ah, meu Deus, fulano ainda não chegou. Ah, é o mensageiro. Ainda falta isso chegar. Você já comprou isso? Já compraram isso? Lembraram disso? E às vezes a gente está nessa agitação, a gente esquece de orar, a gente esquece de ler a Bíblia, a gente esquece de meditar. Por favor, irmãos, não sou eu que estou falando isso, é a palavra.
É a palavra. Meditem no que está sendo colocado aqui, não sendo eu falando, mas deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Não viva com medo. Administre seu tempo, administre a sua casa, seus familiares, seu dinheiro, porque nada que você tem é só para você. Tudo que Deus te dá é para você administrar, não só para você, mas para quem vive ao seu redor. Eu não vou tomar muito tempo, eu gostaria que... Amor, leva ali para ela. Eu gostaria de... A gente vai ter só esse momentinho, eu gostaria de que vocês ouvissem a letra dessa música, não ouçam só a melodia. Ouçam a letra dessa música e meditem nela. Eu já não tenho tempo pra falar mesmo. Me escolha para tudo.
essa mensagem ela tem que ver com o tempo, as preocupações de coisas nesse mundo e o medo. Eu não vou dizer que isso não aconteça também comigo. Eu também tenho muitas coisas que me trazem preocupação. Essa minha Bíblia da mulher, eu sei que quem tem, está escrito na mesma página, eu acho que são iguais. Nós nunca erradicaremos por completo a ansiedade da nossa vida, mas podemos aprender a viver sem que a experimentemos diariamente. Que nós possamos colocar o medo de lado. Quando você se pegar nessa situação, lembra que nada que você fizer vai mudar o que Deus já tem pronto para a sua vida. Nada. Mas administre bem o seu tempo, o seu dinheiro, sua família, seu ministério, ou seja, o reino de Deus. Coloque primeiro o reino de Deus em primeiro lugar. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que nós possamos colocar em prática em nossas vidas. Amém.